Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História em Tudo. Eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História, e vamos então para mais uma sociedade secreta. E antes da gente conversar sobre ela, então eu peço para vocês se inscreverem, compartilhar o vídeo, bater o sininho para receber as notificações e então compartilhar, Compartilhar, se inscrever. Pessoal, essa sociedade secreta, ela tem aproximadamente 182 anos. E ela é uma sociedade que é considerada a sociedade mais poderosa dos Estados Unidos, tá? E a mais influente também. Eu estou falando da Skull and Bones, ou Caveira e Ossos. E para nossa felicidade, para nossa alegria, quem ama a sociedade secreta, teve uma mulher, uma jornalista e escritora chamada Alexandra Robbins, que ela fez um livro sobre ela, que chama The Secrets of Trump, ou Segredos da Duma, não sei se eu falei correto, o nome em inglês. E ela então estudou na Universidade Yale, a universidade onde que ela está instalada. Obviamente nós estamos falando de uma sociedade estudantil secreta, e ela desvenda algumas coisas para nós, né? Pessoal, esse é o símbolo, que é uma caveira com os ossos cruzados, e embaixo está o número 322. E ele vai ficar aqui no meu lado até eu falar dele, tá? Antes, vamos entender um pouquinho da história dessa sociedade. Os dois fundadores são William Huntington Russell, ou vamos chamar de Russell, e Afonso Taft, tá? Essa universidade, ela só aceita protestante, pessoas poderosas e pessoas brancas, tá? E a história dela é interessante, porque então Russell foi estudar na Alemanha, me desculpa, minha alergia. Ele foi estudar na Alemanha e, segundo comentários, ele tentou entrar na Illuminati. Só que ele não conseguiu lá, voltou para o Tasso e então decidiu fazer essa Skull and Bones, tá? Eu não estou lembrado se eu falei, mas ela foi fundada em 1832. E o lema dela é: por Deus, pela pátria e por Yale. Ou melhor, adoração a Deus, pela pátria americana e por Yale, né? Então vamos para o símbolo. Gente, quando eu vejo esse símbolo, só uma dica, gente, eu estou sendo orientado por slide. Por quê? Para não faltar o nome de personagens, para eu simplesmente não faltar nenhum detalhe essencial. E, para o vídeo não ficar longo, eu coloco as curiosidades com fotos escritas aqui, tá? Então, quando eu vejo, como que eu estava falando para vocês, essa ossada, essa caveira, esses dois braços cruzados, ela simplesmente é uma sociedade que, segundo comentários, tem bastante caveira dentro da tumba. A tumba é um prédio onde que fica instalado na Universidade de Yale e, obviamente, propriedade deles. E então eles são meio obcecados com a morte, né? Me parece também que a maçonaria tem algumas caveiras aí dentro do seu prédio, que eu simplesmente, gente, não sei quase nada da maçonaria, ou melhor, eu sei algumas coisas, não fiz o vídeo ainda, porque eu preciso de confirmação, né? Embaixo nós temos 322, né? O engraçado também é que a maçonaria ela é bastante influente, ela pega bastante influência, referência pela mitologia grega, não sei se eu estou enganado, e a Skull and Bones também. Por quê? 322 é o ano da morte de um dos maiores oradores da Grécia, que é Demóstenes, tá bom? Então, ainda que eles acreditam, Só para lembrar uma coisa, gente, que o primeiro nome foi Clube de Teologia. E depois ficou com o Skull and Bones, quando então essa logo foi feita. Essa logo foi feita, então eles mudaram de nome. Então esse 322 foi o ano da morte desse grande orador, que ainda tem uma história falando que a deusa grega da eloquência, Eulogia, daí o primeiro nome da sociedade,
ficou muito triste, ficou muito magoada com a morte do seu pupilo eterno, que ela fugiu do mundo, ela foi embora e ela voltou então em 1832 na sociedade. Gente, eu tenho aqui algumas curiosidades da iniciação na qual aí a Alexandria Holmes ela colaborou, e é muito interessante, gente, que essa sociedade ela é muito influente e já saiu então 3 presidentes americanos, tá? Deixa eu pegar o nome aqui. Um é o William Taft e temos então o George Bush pai e o George Bush filho. E ainda quando, acho que foi a última eleição do Bush, ela entrou num programa de entrevista e começou a falar dessa sociedade, tá? Pessoal, então, algumas curiosidades da sua iniciação. Se você, obviamente, quero falar para vocês, se vocês quiserem entender melhor essa sociedade, nós temos 2 filmes que falam sobre ela. O primeiro é o The School, que é um filme focado nela, que o estudante entra na sociedade, acontece um crime, e ele tenta aí desmascarar o pessoal da school. E tem algumas informações ainda que batem com algumas informações que eu peguei. Porque filme seria adaptação, né, gente? E nós temos também um Bom Pastor. O Bom Pastor, ele é um filme, então, porque além de presidentes, grandes industriais e pessoas muito poderosas que saíram dessa sociedade, saiu também um dirigente da CIA. Então, o filme Bom Pastor, se eu não me engano, eu assisti uma vez há muito tempo, ele conta, então, a história do criador da CIA, se eu não me engano, em 1960, alguma coisa assim, então, como a sociedade. Tá? Então, vamos para algumas iniciações. Tanto no filme quanto nas informações que eu peguei, eles dormem em caixões, pelo menos na iniciação. Tá? E eles ficam nus. Então, algumas coisas bem bizarras acontecem aí, né? Outra coisa que acontece na iniciação é que eles ficam falando de suas vergonhas, eles ficam falando de seus traumas, um para o outro, para ninguém ter o direito, para ninguém julgar o outro aí, então, ou ganhar alguma moral, alguma coisa assim. Tá? Cada ano são recrutados 15 adolescentes, formados aí por um dos school, obviamente, né? E para a pessoa principal da iniciação, ele ganha um nome bem alto, né? Que chama Grande Demônio ou Long Devil, tá? Então seria a pessoa mais importante da sociedade. Para o capitão do time de futebol americano, ele ganha um nome meio de diminutivo de Beelzebub, que chama Buzz, tá? Os demais ganham nome de personagens tanto da literatura quanto na mitologia grega. Pessoal, uma outra coisa bem bizarra é que eles comem comida bem estranha, bem nojenta, tá? E ainda tem uma história falando que eles comem ainda com utensílios que pertenceram a nazistas, qual Adolf Hitler. E a moça ainda, Alexandria Holmes, e ela aparece em um documentário chamado Sociedade Secreta, não estou lembrado sobre o título, se vocês quiserem eu coloco aqui na descrição. Ela fala então que existem aproximadamente 800 membros, tá? Existem 800 membros dessa sociedade, obviamente, nos Estados Unidos. E ainda para fechar aqui o nosso vídeo, a sociedade tem uma forte ligação com os Illuminatis e uma outra sociedade que eu também não conheço, chamado Bilderberg, tá? Então é esse o vídeo, eu espero que vocês gostaram. Então, gente, ela é uma sociedade aí meio estranha. Alguns falam também que ela envolve satanismo, alguma coisa assim, mas não é a primeira vez que eu escuto isso. Eu já escutei sobre o Illuminati, que usam satanismo, maçonaria que envolve bode. Na minha opinião, já seria imaginação. Mas com o tempo eu quero e vou falar dos Illuminati esse ano, na segunda parte, porque o primeiro grupo foi extinto, e eu também quero estudar sobre a maçonaria.
Beijão, um abraço para vocês, tudo de bom.